Olá, olá, sejam bem-vindos. Estamos começando a nossa primeira live do aquecimento para o workshop, os primeiros passos do astrólogo confiante. Os primeiros passos para que você saia da dúvida, para que você saia da insegurança, para que você entenda, afinal, né? Estou estudando há tanto tempo, estou me dedicando há tanto tempo ao conteúdo astrológico, por que eu continuo sentindo que eu estou confuso? Por que eu continuo com dúvida quando eu pego um mapa astral? Vocês já tiveram essa sensação? Poxa, tantos anos que eu estudo astrologia, que eu acompanho conteúdos de astrologia, mas eu pego um mapa, parece que branco, né? Esqueço tudo, não consigo contextualizar, não consigo colocar aquela explicação em palavras e travo e me sinto completamente despreparado para fazer essa interpretação. Eu já me senti assim, já foi uma frustração minha muito grande, e justamente por isso que a gente decidiu começar com o Cientize, e justamente por isso que estamos aqui agora fazendo mais esse workshop, né? Já fizemos alguns workshops aqui na Conscientize, e esse vai ser mais um em que a gente vai trazer para vocês essas orientações, os primeiros passos que vocês precisam tomar para sair, né, dessa neblina, dessa confusão com a astrologia, para uma análise confiante, para realmente ajudar pessoas, que é o que mais traz satisfação para a gente, né? Fazer um trabalho astrológico que você vê a pessoa impactada, a pessoa recebendo um mapa e vendo a transformação na vida dela. Então, quero dar boas-vindas para todos que estão aqui no Insta, sejam bem-vindos, para todos que estão aqui no YouTube também. E vamos começar essa semana, gente. Vai ser uma semana de agora até quinta-feira que vem, a próxima. Eu vou fazer live todo dia para a gente falar sobre esse workshop, para a gente começar a conversar sobre o que precisa, afinal, para eu chegar nessa confiança, né? Eu preciso preparar vocês para lá no workshop a gente aprofundar alguns temas, a gente entender quais são as questões que mais travam vocês. Então, vai ser uma série aqui, vai ser um aquecimento do workshop, os primeiros passos do astrólogo confiante, para a gente se preparar para lá no workshop a gente aprofundar mais ainda, vai ter certificado, a gente vai abrir para dúvidas, para vocês conversarem com a gente, e sem tirar aqui, quem ainda não se inscreveu, né, tanto aqui no Insta quanto no YouTube, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no workshop, porque no preencher o formulário lá, quando vocês se inscrevem, tem um formulário para vocês deixarem a pergunta de vocês. O que vocês querem, Flávia? Me ajuda a, né? Tem uma pergunta assim, Flávia, me ajuda o quê? O que você quer que eu te ajude nesse workshop? Vou ler essa pergunta, vou ler essa questão e a gente vai preparar o conteúdo pensando no que vocês mais precisam. Então, se inscrevam. Seja bem-vinda, Isa. Se inscrevam lá para vocês participarem do workshop e a gente ter esse contato mais próximo. Certo? Vou compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação para eu começar a entrar nesse primeiro ponto, que vai ser essa primeira live. A gente vai falar sobre... Opa, avancei demais. A gente vai falar sobre os princípios do astrólogo confiante. Para a gente começar a falar sobre ter confiança em fazer um mapa astral, sobre se sentir seguro em fazer um mapa astral, eu preciso entender o que é que faz uma pessoa ficar confiante com ela mesma, né? O que torna ela uma pessoa que está tranquila. E aqui, gente, não só com astrologia. Uma pessoa que esteja confiante com o que ela sabe. Eu tenho lido as questões que vocês já trouxeram ali no formulário, né, do workshop, e eu vejo muitas questões assim, Flávia, eu me sinto inseguro. Flávia, é muito conhecimento, é muita coisa junto. Quando eu vou fazer essa interpretação, eu não sei o que eu falo primeiro, qual a sequência das coisas. Eu tô com muita coisa acumulada.
Então, a primeira questão aqui, né, para a gente entender, é esses 3 princípios, que vai levar vocês a ter insights, a ter percepções. Então, já pega aí o caderninho de vocês para vocês refletirem aqui junto comigo, tá? Porque, assim, vamos falar sobre esses 3 princípios que nos ajudam a ter um direcionamento para essa segurança, tá? E o primeiro princípio aqui do astrólogo confiante é entender que a astrologia, ela é autoconhecimento constante, sempre, continuamente, né? O seu mapa astral, o mapa astral do seu nascimento, ele vai te acompanhar em todos os momentos da sua vida, tá? Ele vai estar sempre fazendo parte de tudo que você realiza. E da sua vida como astrólogo também. E principalmente, eu diria, né? Fizemos recentemente uma gravação, né? Eu tô com um aluno aí, eu tô com o Júnior, que é aluno. Fizemos recentemente a gravação de um bônus para dentro da jornada do astrólogo, chamado Como Perder o Medo de Fazer o Primeiro Mapa. E lá eu falo sobre a importância de você saber que tem um processo a ser seguido, né? Tem um caminho. A gente não nasce seguro, gente. Eu sei que quando a gente está na insegurança, a gente pensa assim, Flávia, mas eu sou péssimo falando, Flávia, não consigo, eu me sinto angustiado, eu chego na frente da pessoa, parece que eu esqueci tudo que eu estudei. Parece que apaga da minha mente. Me contem aí se vocês já sentiram isso. Isso é muito a questão de você entender o que está se passando com o seu universo interior. E outra coisa que eu comento sempre com os alunos, né, dentro da jornada, é que quando você está fazendo um mapa astral para outras pessoas, você está o tempo todo acessando as suas questões. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente pensa em fazer um mapa astral, normalmente a gente pensa, nossa, eu quero ajudar aquela pessoa, eu quero trazer reflexões, eu quero trazer insights para ela. Mas, pelo menos eu, logo que eu comecei, né, lá a fazer meus mapas, eu sempre tinha muito esse intuito de ajudar. E uma coisa que eu fui perceber com a experiência é que o meu mapa, o tempo todo, ele está sendo ajudado também. A cada mapa que eu faço, sabe? O tempo todo que você está fazendo uma análise, você está acessando coisas suas. Você está entrando em contato com questões pessoais. Muitas vezes os alunos falam assim, Flávia, eu peguei um mapa muito parecido com o meu. Eu peguei um mapa que a pessoa tem muita coisa que é desafio meu também. E aí eu não quero fazer mapas que eu tenha que lidar com os meus desafios. Não tem como, gente. A gente vai o tempo todo estar lidando. E mesmo que você decida, tá? Não vou fazer mapa, porque eu não quero acessar através de uma pessoa as questões que eu tenho para lidar comigo mesmo. Mesmo que você deixe o teu sonho, a tua vontade de se tornar astrólogo, de fazer algo que você ama, porque você está com medo de acessar gatilhos seus ou da outra pessoa, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. A notícia boa é que se você se permitir acessar isso, você não só transforma a sua vida, você muda a sua forma de lidar, você ganha confiança, como também você ajuda outra pessoa porque você vai ter mais discernimento para orientar ela. A notícia ruim é que se você está pensando em não lidar com isso, e em deixar isso de lado para eu não encarar, não tem como não encarar. Essa é a notícia ruim. Porque você pode deixar de fazer mapas, tá? Você pode deixar o teu sonho de lado, seguir outro caminho, não fazer mapa astral. Mas você vai precisar trabalhar com pessoas. Você vai sair na rua para, sei lá, pegar um ônibus, um trem, uma caminhada, você vai encontrar pessoas. Você tem marido, você tem esposa, você tem namorado, namorada, filho. Você está o tempo todo lidando com pessoas. Então, mesmo que você decida não seguir para a astrologia,
você vai estar o tempo todo acessando questões suas e questões dos outros. A diferença, e é por isso que a gente está aqui, por isso a importância, né, que eu enxergo do trabalho da Conscientize, é que se eu lido com essas minhas questões, se eu digo, tá bom, eu tô com esse friozinho na barriga, mas eu vou lá, eu vou começar a me movimentar para fazer esse mapa astral sair. Quando você toma esse primeiro passo, mesmo que com medo, mesmo que incerto ali, sabe? Você começa a entender o que está te dando medo, o que está te gerando insegurança, o que está te gerando ansiedade. E aí você começa a encontrar as chaves que você precisa para destravar. Então, o primeiro princípio do astrólogo confiante é saber que a análise de mapa astral, ser astrólogo, fazer astrologia como profissão, ajudar outras pessoas com astrologia, é o tempo todo estar trabalhando o nosso autoconhecimento. E, gente, isso assim, ó, eu falo para vocês, eu faço mapas já há 13 anos, indo para 14, tá? Porque foi lá em 2010, por aí, que eu comecei realmente a estruturar, né, os mapas e fazer análises. Nossa, eu lembro que em 2012 eu estava no auge da minha pesquisa de mapa astral, eu queria fazer, né, eu conto para vocês aqui, eu queria fazer 10 mapas de cada signo. Eu tinha estipulado para mim que eu ia fazer 10 mapas de cada signo, para eu ter as várias, né, eu brinco, os 50 tons de Áries, os 50 tons de Touro, para eu ter essa variedade de comparação. E teve períodos ali, entre 2011 e 2012, que eu cheguei a fazer 2 mapas em um dia. Tem noção? Eu ficava assim, ó, o dia todo em função daquilo, e eu trabalhava, então eu lembro que antes de eu ir trabalhar, eu pegava um pouco, na hora do almoço, eu tirava meu horário de almoço para fazer mais um pouco de análise, aí eu voltava para casa, eu pegava mais mapa, retornava para a pessoa, conversava com a pessoa, era uma loucura. Mas eu fiz esse processo todo de ir trabalhando com os mapas para eu ir entendendo, né? Mais dos signos, dos planetas, das casas. E uma coisa que eu percebi foi, a cada mapa que eu pegava, eu descobri uma coisa sobre mim. Eu me deparava com uma situação que eu olhava lá no meu mapa e aí eu pensava, cara, essa pessoa tá me irritando porque ela tá me fazendo acessar isso daqui, ó. A fulana, eu lembro de uma menina, Ariana, que eu peguei os dados dela e ela começou a me acelerar. Ela começou a me dizer assim, tá, e o meu mapa já tá pronto? Vai entregar? Quando que vai ser? E eu lembro que eu comecei a ficar irritada com a menina e eu pensei assim, cara, ela tá acelerando meu Marte em Touro. É por isso que eu tô irritada, porque eu não gosto de ser acelerada e ela tá querendo pressa. O tempo todo que você está fazendo mapa astral, que você está lidando com a astrologia, você está se autoconhecendo. Então, o primeiro princípio é saber disso, gente. Ai, Flávia, mas eu ainda pego um mapa e quando eu pego aquele mapa, eu ainda me sinto, sabe, inseguro, eu ainda sinto medo, eu ainda tô lidando com coisas assim, nossa, peguei um mapa de um pisciano e Flávio, eu passei por um relacionamento abusivo com um pisciano, foi horrível aquela relação, agora eu tô acessando isso, tá sendo um gatilho para mim. Tá sendo um gatilho, vamos ver como que você tá lidando com peixes no seu mapa? Vamos entender como que ficou essa questão com esse pisciano abusivo, como que foi elaborado e se ainda não foi, se está precisando ser, né? Tem isso. Então, o mapa astral, ele não é só autoconhecimento quando você pega o seu mapa e diz assim, tá, agora eu vou olhar lá os meus posicionamentos e vou buscar o meu autoconhecimento, né? De forma ativa, digamos assim. Ele é também, e principalmente quando você faz mapa, quando você interage com as pessoas. Quando você quer ver uma forma que a gente não se dá conta de que é questão de autoconhecimento e acontece direto. No formulário vocês me deixaram várias vezes sobre isso. Eu vou fazer mapa astral, mas o que a minha família vai pensar? Como é que eu vou explicar para minha família que eu vou virar astróloga? Flávia, eu amo astrologia, mas eu não sei como que eu falo que eu vou virar astróloga.
porque eu não sei explicar, porque eu fico sem jeito de falar. Isso é uma insegurança, é um processo de trabalhar o teu autoconhecimento, de entender o que é sucesso para você. Flávia, eu tenho medo de falar que eu vou ser astróloga e ser levada como irresponsável, como imatura. Esses dias eu tive uma menina muito interessante que ela falou, que ela disse assim que ela enxergava a astrologia como ela tinha começado a gostar de astrologia lá no início da infância dela, da adolescência, né? Ela enxergava a astrologia como algo muito imaturo, muito quase infantil. Então, quando ela pensou em trabalhar com astrologia, ela disse que ela pensou assim: mas como que eu vou dizer que eu estou fazendo uma coisa tão infantilizada? É o processo de trabalhar o autoconhecimento dela, de entender o porquê que ela infantilizou. Aí, quando ela olhou para trás, ela viu: porque eu comecei a estudar astrologia com 11, 12 anos, né? Foi um processo lá do final da minha infância, início da adolescência. Eu associei essa fase da minha vida com o estudo astrológico. Mas o estudo astrológico e a profissão de astrólogo, ela é muito mais que isso. Ela não é nada infantilizada, pelo contrário, né? Eu passei por isso também, uma experiência minha aqui com vocês. Eu tinha muito medo de psicólogos, né? Quando eu abri a Conscientize, a gente começou com a Conscientize, eu morria de medo que viessem psicólogos, analistas, psiquiatras aqui falar comigo, porque eu achava que iam me xingar, que iam dizer que a astrologia é balela, porque em algum momento da minha vida eu assimilei essa informação de que a astrologia seria algo banalizado para profissionais da saúde mental. E eu me deparei com uma realidade completamente diferente. Completamente diferente. A minha analista me pedindo para fazer mapa, descobrindo que o Jung estudou mapa, gente. Entendeu? Que ele fazia mapa dos pacientes dele quando ele tinha dificuldade de fazer diagnóstico, de chegar, né? Não fazer diagnóstico, mas chegar numa conclusão do que estava acontecendo com aquela pessoa. Então, tem muito do que você entende da astrologia e de lidar com pessoas, tem muito da tua insegurança que você vai destravar quando você começar a lidar com pessoas, a lidar com mapas astrais, a se movimentar nesse sentido, né, de fazer mapa astral. E para isso a gente precisa dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo é saber: eu sou uma pessoa que o tempo todo eu vou estar, né, como astrólogo, o tempo todo eu vou estar trabalhando meu autoconhecimento. Não vai chegar um momento em que eu vou ter todas as respostas. Eu vou estar constantemente trabalhando meu autoconhecimento. Agora, por que eu trouxe esse ponto aqui como o primeiro princípio? Porque lá dentro do workshop, do workshop, os primeiros passos para ser um astrólogo confiante, eu vou falar sobre as principais questões que geram insegurança. A gente vai falar sobre o medo da família, a gente vai falar sobre o medo de falar com as pessoas, né? De atender, o medo da pessoa cética. A gente vai falar sobre essas inseguranças que te bloqueiam. Porque essas questões, elas são questões de autoconhecimento. Elas não são questões... Às vezes vocês confundem com questão de conteúdo. Às vezes vocês falam assim: Flávia, eu tô insegura porque eu não tenho conteúdo suficiente ainda. Aí você vai ver ali a pessoa, né, em meio às amigas dela, as pessoas que ela gosta, nossa, ela fala super de astrologia, ela fica 2 horas falando de astrologia. Então não é falta de conhecimento. Você está inseguro por alguma questão que precisa ser destravada aí no seu autoconhecimento. Então, a gente vai falar, vai aprofundar esse ponto aqui lá no workshop. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. No YouTube tá aqui na descrição o link para você se inscrever para o workshop. No Insta tá na bio, tá? Então tá na bio o link para vocês se inscreverem e participarem do workshop com a gente. Aqui no Insta não vi nenhuma pergunta, deixa eu dar uma olhada nas questões que o pessoal deixou aqui no YouTube. E quem tiver dúvida no Insta também, gente, escrevam aí as perguntas de vocês.
Vamos lá, ó. Pergunta da Isa. Como é o seu curso pago? Ensina astrologia como uma conversa entre os três. Não entendi direito, mas acredito que entre os pontos, né? Ou em uma coisa mais basicona. Realmente prepara a pessoa para ser astrólogo. Eu estava pensando em fazer. Aparenta ser bom. Sim, a gente faz um curso completo, tá? A jornada do astrólogo, ela é um curso que vai te tirar do iniciante, do zero, assim, você pode entrar sem saber nada de astrologia, você vai sair fazendo um mapa astral, porque ela é focada, é a jornada do astrólogo, né? Tem esse nome não à toa. Ela é focada em te levar como se fosse uma jornada. E nessa jornada tem a parte do autoconhecimento, tá? Por isso que eu falo que é importante. Por que eu gravei um bônus referente às principais inseguranças dos alunos? Por que eu fiz um conteúdo só voltado para astrologia como profissão? Para te falar quais os principais tipos de clientes você vai atender, como lidar com cada um. Porque eu sei que tem muita coisa que não é conteúdo astrológico que vocês precisam. Tem muita coisa que é conteúdo para gerar segurança, para gerar confiança mesmo. Então, Isa, o que acontece? A jornada ela é dividida em 3 módulos, tá? No primeiro módulo, a gente passa pelos signos, elementos, qualidades, opostos complementares, conceitos iniciais dos planetas, né, das casas, e ali a gente vai começando a te estruturar nesse conteúdo astrológico. No segundo módulo, a gente aprofunda os planetas e as casas e começa a ter uma prévia dos trânsitos. E no terceiro módulo, dos trânsitos, não, dos aspectos. E no terceiro módulo, a gente aprofunda os aspectos, entra em outros temas, como astrologia kármica, terapêutica, revolução solar, sinastria, né? Outros pontos aí que você usa também. E todos esses módulos, você vai ter sempre aulas gravadas, aulas ao vivo, a gente tem as lives para tirar as dúvidas, né? Quando a gente tem bônus dentro da jornada, vocês também têm a possibilidade de participar da gravação do bônus. Temos também o grupo de alunos, temos as rodadas de análise, ou seja, você falou, né, sobre fazer um curso para começar a fazer mapa astral, tem as rodadas de análise. Vocês fazem dentro das rodadas de análise mapas astrais, né? E a gente avalia, eu dou um retorno para vocês, eu faço as correções dos exercícios e retorno toda semana comentando, e todo mês eu retorno comentando o desempenho mensal de vocês. Para dizer, olha, tá legal, continua nesse caminho, melhora esse tipo de coisa, aprofunda esse conteúdo, melhora tal ponto na sua escrita, melhora isso na síntese. Eu vou orientando tanto quanto ao conteúdo astrológico, como a forma como vocês escrevem o mapa, como vocês entregam, tudo para que vocês cheguem ali na entrega do mapa astral fechadinho, tá? Dei um resumão aqui, porque tem várias coisas dentro da jornada, mas depois, se você tiver dúvida, Isa, me chama no WhatsApp que eu te passo mais detalhes, tá? Boa noite. O Júnior tá aqui no YouTube também. Boa noite, Joeli. Uma parte da minha dificuldade é a conexão com a astrologia. Parece que não conecta. Então, aqui tem uma questão. Aqui tem várias, na verdade, né? Tem a questão de, às vezes, ser a tua dificuldade de clareza. Muitas vezes a gente tem tanto conteúdo de astrologia que a gente fica perdido do que eu pego primeiro. Eu tenho uma série lá que eu gostei muito sobre signos, mas eu tenho outra série que eu gostei de oposto complementar. Aí a outra série fala de planetas. Aí eu tô vendo sobre Escorpião, mas eu também tô vendo sobre Plutão. Plutão é regente de Escorpião. O que eu vejo primeiro, né? A gente tem essas angústias, assim. A gente tem essa sensação de que está sempre faltando algo, né? Parece que não preenche nunca. Isso daqui é um processo de você saber o que você... Primeiro, você ter clareza do que você vai entregar. A gente vai aprofundar isso também dentro do workshop, Joeli. Se inscreve se você não se inscreveu ainda. Ter a clareza do que você vai entregar. Tendo a clareza, você precisa organizar essas informações. E para isso você precisa saber em que momento cada uma delas entra. Também vou levar lá para o workshop uma análise
né, fazer um mapa lá com vocês para mostrar esse passo a passo. Tá, o que eu pego primeiro? É signo, é planeta, é casa, né? Que aí eu consigo mostrar para vocês um caminho que a gente segue para fazer isso, né? E aí a gente consegue ter mais clareza e organizar melhor as informações, tá? Mas isso é muito comum, passei por isso também, tá, gente? Me bloqueei por muito tempo, inclusive, né? Foi uma das coisas que mais me travou, foi justamente essa sensação de que sempre faltava algo, né? E eu fazia resumo, e eu anotava coisa, e meu Deus do céu, eu ficava naquela angústia, assim, sabe? Porque por mais que eu anotasse, resumisse, parecia que estava sempre faltando. Parecia que estava sempre uma coisa incompleta, né? Até porque eu tinha muito também algumas ilusões que, enfim, dá para a gente falar uma live inteira só sobre isso. Por isso que eu vou levar lá para o workshop, que a gente vai ter mais tempo, a gente vai ter mais estrutura para aprofundar mesmo. Mas eu vou trazer essas questões que são medos comuns, que eu vi não só eu passar como astróloga, mas outras pessoas que fazem astrologia também passarem. Já vi meus alunos falarem muito, né? Então a gente vai mapeando e vai percebendo que não é só uma insegurança sua, Joeli, não é só uma insegurança minha. Ela acontece nessa jornada, né, do astrólogo. Ela nos acompanha, mas a gente tem como destravar ela, tá? Fica tranquila que a gente tem como destravar ela. O segundo princípio aqui do astrólogo confiante é o entender, né? Deixa só eu ver uma coisinha aqui, gente, se tá tudo certo. Peraí. Enquanto isso, vão deixando as dúvidas de vocês, pessoal que tá aqui no Insta também. Deixa eu só conferir que eu acho que deu um probleminha aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, tudo certo. Vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. A segunda questão, o segundo princípio do astrólogo confiante, então revisando o primeiro, né? O primeiro é você entender que astrologia é autoconhecimento. Muitas vezes você acha que você está travando por questões de conteúdo, por questões de precisar de uma formação X, Y, Z, e na verdade você está travando por medos, inseguranças suas, por questões pessoais que o seu próprio mapa pode te ajudar a destravar. Por isso que, como eu comentei, dentro da jornada tem um processo muito longo, muito detalhado, assim, de autoconhecimento para que vocês acessem as questões de vocês e entendam, né, o que está travando vocês nessa caminhada. Entendido se a minha questão de autoconhecimento, como que ela está impactando no meu fazer astrológico, né, na minha prática com astrologia, outro ponto que é o segundo princípio do astrólogo confiante é o entender que a astrologia é uma linguagem. Eu trouxe essa imagem da menina ali, né, no YouTube, tá passando a imagem de uma menina com 2 mapas abertos e ela tá ali com um lapisinho, assim, como se estivesse circulando, marcando. A interpretação astrológica é uma linguagem, é como se eu lesse aquele mapa. Sei que tem muitos aqui que são interessados por astrologia, que também são interessados por tarô, por baralho cigano também. Quando a gente faz uma leitura de tarô, a gente fala assim, né? Leitura. Eu estou lendo as cartas, eu estou interpretando as cartas. O mapa astral é mais ou menos isso. Você lê as informações ali. É como se existisse, e existe mesmo, né? Uma linguagem universal,
tá? Os planetas, eles falam alguma coisa. Os signos, eles falam alguma coisa. As casas também. E a gente, como astrólogo, a gente consegue ler essas informações. Só que para eu ler essas informações, eu preciso saber aonde vai cada coisa. Eu preciso ter a sequência para eu não fazer, por exemplo, né? A gente sabe ler em português. Só que se eu for falar uma frase dizendo assim, muito bonita a casa é. Não faz sentido, né? Fica desconexa. Não, mas eu quero dar intensidade, muito. Eu quero dizer que é uma coisa bonita, bonita. E essa coisa é uma casa, casa. E eu preciso dizer que é. Se eu só coloco as informações assim, fica desconexo, não faz sentido. E a gente faz isso com a astrologia. Você vai lá e pesquisa. Eu tenho Marte em Escorpião na casa 3. Eu vou lá e pesquiso Marte, eu vou lá e pesquiso Escorpião, eu vou lá e pesquiso casa 3. E eu jogo as informações assim, todas. Tá, é isso, com aquilo. Sabe? E aí você sente que fica travado. E aí você me traz, como eu recebi muito ali no formulário, né? Eu me sinto insegura porque eu não consigo falar de uma forma fluida o mapa. Quando eu vou falar, eu travo. Quando eu vou falar, eu fico repetindo coisas prontas. Ou fico muito engessada. Porque você ainda está nesse processo de pegar partes e colocar uma na sequência da outra, né? E a astrologia, ela não funciona assim. Uma interpretação astrológica, ela é uma leitura daquele mapa. Então, eu preciso entender aonde cada parte se encaixa, de que forma ela se conecta. Por isso que lá no workshop, lembrando, a gente vai fazer o workshop, né, dos primeiros passos do astrólogo confiante. O link está aqui na descrição, para quem ainda não se inscreveu. Tá na bio também, para quem está no Insta. No workshop eu vou pegar um mapa realmente para te mostrar, olha, aqui esse planeta está aqui, nessa casa, nesse ponto, fazendo esse aspecto, para a gente entender qual é a função do aspecto ali dentro, qual é a função do signo ali dentro, qual é a função da casa. Porque tem, gente, uma sequência, tá? E muitas vezes também a gente confunde, então será que o planeta é mais importante que a casa? Se uma casa está vazia e uma casa tem planetas, o que ela, né? O que a casa que está vazia significa? O que a casa que tem planeta significa? Então, tudo isso a gente precisa pegar esse redemoinho de informações aí, que a gente pega, solta, assim, e colocar uma sequência nela, colocar uma lógica nela. Que vou te explicar tudo direitinho lá dentro do workshop. Mas aqui, começando a te preparar para isso, saiba que a astrologia é uma linguagem. E que você está estudando não só para replicar coisas prontas. Eu quero que você saiba disso também por outra questão. Falamos de autoconhecimento e falamos da questão da insegurança, né? Uma insegurança que é muito frequente é vocês dizerem assim, mas e se eu fizer a interpretação e esquecer de falar alguma coisa? Ou se eu fizer a interpretação e eu não falar alguma coisa que a pessoa leu lá no site tal sobre o signo dela, que a pessoa viu no livro tal, eu tenho que dar todas as informações, que pode estar no livro, que pode estar no site, que pode estar em todos os lugares. Quando você entende que a astrologia é uma linguagem, você destrava esse medo, porque você passa a entender uma coisa que, assim, o autor do livro, ele falou essa linguagem do jeito dele. A pessoa que escreveu lá um resumo sobre Marte em Touro em um site, ela fez esse resumo com a linguagem dela. Entende? Ela leu aquela interpretação com a linguagem dela. Você vai fazer a sua análise com a sua linguagem, com o seu jeito de falar. Eu tenho alunos que fazem os mapas mais diversos que vocês pensarem. Tem uma aluna que já fez mapa em formato de e-book. Tem a Thaís, que eu fiz entrevista com ela agora há pouco, saiu, acho que foi hoje. Foi hoje ou foi ontem a entrevista que eu fiz com ela aqui no YouTube.
né? No Insta, quem não conferiu, lá no YouTube tem a entrevista com a Thaís. Tem um aluno que faz o mapa por escrito, tem um aluno que faz atendimento falando com a pessoa, tem um aluno que faz o mapa com tabelas informativas, tem aluno que faz o mapa com a parte escrita destacando as casas, escrevendo sobre os planetas, escrevendo em um único texto. Por quê? Porque aqui dentro da Conscientize, ela chama Conscientize porque eu quero justamente conscientizar vocês da forma de vocês fazerem uma interpretação. Não quero só dizer para vocês, olha só, vamos pegar a Yara ali, né? Yara, Marte em Touro é uma atitude persistente, tá? Então, toda vez que você enxergar Marte em Touro, você escreve atitude persistente. Dentro da jornada, eu não ensino meus alunos assim. E falo para vocês, se vocês encontrarem curso desse jeito, fujam. Evitem. Porque vai ser aquele curso que vocês pagam e depois pensam, mais um curso aqui para coleção e eu vou sair sem saber fazer um mapa, né? Já tive alunos que fez 4 cursos antes de começar a fazer a jornada. Então, assim, porque não funciona só eu ajudar vocês a decorar trechos, né? Eu preciso que vocês entendam por que aquele trecho está dizendo isso. Por que quando a gente fala de Marte em Touro, a gente fala de persistência? Quando vocês entendem essa linguagem dos astros, aí vocês desenvolvem o jeito de vocês falarem. E eu vou mostrar para vocês qual é o caminho para que isso seja alcançado. Mas, claro, aqui a gente está passando pelos princípios que a gente vai aprofundar lá dentro do workshop, vai detalhar direitinho lá dentro do workshop, tá? Porque para detalhar, tá ao vivo no YouTube também, estamos lá também. Para detalhar, a gente precisa aí entrar em mais alguns pontos, né? Por isso que a gente está aqui fazendo esse aquecimento para que se você tem esse chamado, se você sente essa vontade, vem com a gente aprofundar lá no workshop que eu vou passar mais informações, vou detalhar direitinho, vou tirar as dúvidas, tá? A gente vai fazer atividades, vou deixar passo a passo para vocês, práticas. Então, no workshop a gente vai aprofundar esse tema. Mas saibam, primeiro princípio do astrólogo confiante. Astrologia vai ser um constante autoconhecimento. Vocês vão estar sempre se descobrindo. Segundo princípio, astrologia é uma linguagem. Não tentem decorar, porque vai ser só para frustrar, para gerar aquele sentimento de que eu nunca sei o bastante. E não é esse o caminho que te leva para a confiança. E o terceiro princípio é entender que você está com o mapa astral ajudando pessoas. E esse precisa ser o foco. Auxiliar a pessoa com o que ela precisa saber com aquele mapa. Por que eu falo isso? Porque eu falo, né, para os alunos, muitas vezes a gente confunde fazer mapa astral com dar aula de astrologia. E eu ainda faço mapas, né? Eu já peguei pessoas que eu fui fazer um mapa astral e que a pessoa me comentou assim, Flávia, eu fiz o mapa com a fulana lá, com a ciclana, e ela me falou um monte de coisa. Me deu um monte de informação, assim, eu vi que é um material super denso, mas eu não entendi nada. Ela me deu uma aula de astrologia, mas eu não entendi nada. Isso acontece. Por quê? Lembra que eu falei que, às vezes, quando eu retorno as correções dos alunos, muitas vezes eu comento, olha, melhora isso para melhorar a sua síntese, mexe nesse ponto para você ser mais objetivo no que você está falando. Eu vou dando dicas de como comunicar aquele mapa também. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe o conteúdo, só que quando a gente vai fazer uma interpretação, a gente esquece que eu não estou fazendo uma apresentação de astrologia, de aula de astrologia. Eu estou entregando um mapa para ajudar aquela pessoa a se desenvolver a partir desse mapa, tá? O meu foco precisa ser esse, porque daí eu priorizo a clareza, eu priorizo a objetividade, né? Quantas vezes eu pego mapas assim, você tem
o Sol em Touro na casa 9, no primeiro decanato de Touro, que é regido por Vênus, que está fazendo uma oposição com o seu Plutão em Escorpião. Gente, pensa. Se você está atendendo uma pessoa que não teve contato nenhum com a astrologia, que ela é leiga no assunto, que ela está te procurando porque ela está numa angústia muito grande com o casamento dela, com a carreira dela que ela não se realiza, com, sabe, a maneira dela de lidar com os propósitos dela. Você chega e fala tudo isso, ela vai ficar tipo assim, tá, eu quero saber como é que eu melhoro aí minha atividade profissional, disso tudo, o que eu faço com isso, entende? Ela não quer saber se está no decanato X, se está em oposição, se isso, se aquilo. Isso é informação técnica que é importante para a gente como astrólogo. Eu preciso saber que aquele planeta dela está fazendo esse aspecto, que aquele planeta está nesse decanato, que está na cúspide, está na regência e tal. Eu preciso saber essas informações. Mas no momento que eu for passar, eu preciso ter esse tato. É muito de feeling também, tá? É muito de se conectar com a pessoa que você está analisando. Mas tem também técnica, tem processo para você falar de uma forma que vai ser mais clara, que vai ser mais objetiva, que vai fazer a pessoa chegar para você e dizer: nossa, agora entendi. Nossa, você te explicou de um jeito que quando a fulana fez meu mapa, não tinha entendido. Agora eu consegui entender. Por quê? Porque eu tirei aquela coisa muito técnica que a fulana tinha passado para ela, ou eu simplifiquei. Às vezes a pessoa explica uma vez só e ela acha que porque ela entendeu daquela forma, todo mundo vai entender. Às vezes você precisa usar uma analogia, você precisa exemplificar, né? Para ficar mais claro para aquela pessoa. Então, tem questões também que está relacionado à maneira como você fala o mapa, maneira como você mostra esse mapa. Faz muita diferença. E às vezes você está buscando, né? Nossa, eu quero aquele feedback que a pessoa diz que, meu Deus, foi incrível a análise, me ajudou a refletir, me ajudou a me transformar. Só que você não mexe nessa questão da maneira de falar o mapa. E aí você continua fazendo análise, que às vezes até tá muito boa. Só que você continua assim, nossa, eu mando o mapa para a pessoa não me retorna. Nossa, eu começo a fazer uma interpretação, parece que eu nunca consigo sair do lugar. Porque você está sobrecarregando essa interpretação de informações. E aí, ou você nem termina, né? Muitos param ali pela metade, não chegam nem a concluir a interpretação. O que é uma pena, porque aí você se frustra, né? Você chega naquele sentimento de, acho que realmente não é para mim. É muito conteúdo, não vou conseguir. E não é, gente, vocês conseguem. Ou então, quando você consegue, você manda o mapa para a pessoa não te retorna, ou ela te retorna com um monte de dúvida, e você vai lá revisar o quê? O conteúdo. Será que faltou comentar de alguma regência aqui para ela? Será que faltou dizer alguma coisa desse decanato? Não, gente, pelo amor de Deus, tira conteúdo. Reduz, simplifica. Às vezes está faltando você mexer na forma como é falada e não no conteúdo que está sendo transmitido, sabe? Porque daí você vai... Peraí, eu vou ajustar para você, fulana, para ver se fica mais claro. Aí você vai lá e coloca mais informação. Aí ela já estava confusa com a informação que você passou, ela vai ficar mais ainda, né? Então, é entender que tem um processo de compreensão do conteúdo, sim, mas tem um processo de entender a forma como você transmite esse conteúdo, que faz total diferença também, tá? Deixa eu dar mais uma lida aqui no que vocês comentaram. Olha, ai, obrigada, Júnior. Ficou muito feliz. Minha vida está tomando um rumo extraordinário depois do curso com a Flávia. Descobri a vida por outro prisma. Sensacional, me encontrei. Olha, é isso que a gente busca. Eu não quero que vocês façam a jornada do astrólogo só para dizer assim,
eu tenho tantos alunos. Ah, vendeu, né? Tem aquela coisa assim, fazer um curso online, o objetivo é vender. Não, gente, a gente quer vender, claro, mas a gente quer que vocês cheguem na interpretação. Eu quero entrevistar mais alunos, assim como eu entrevistei a Thaís. Eu quero ver mais mapas, porque assim, eu descubro tanta coisa incrível que dá para fazer com astrologia que eu não fazia ideia. Eu tive aluno que misturou astrologia com reiki. Eu tive aluno que misturou, a Fernanda, a Fê, se tiver por aí, misturou astrologia com aconselhamento financeiro. Ela faz um mapa da pessoa e aconselha a pessoa financeiramente a partir do mapa. Eu não tinha pensado nisso ainda. Que misturou mapa com organização, com RH. Eu lembro que eu me impressionei muito quando uma aluna minha disse que ela estava utilizando o mapa não para seletiva, tá, gente? Não para dizer para a pessoa assim, conseguiu a vaga porque você é escorpiano. Não. Mas para orientar do que a pessoa pode se encaixar melhor, sabe? Essa pessoa aqui, ela tem uma boa habilidade comunicativa. Essa pessoa vai se sair bem numa parte de relações públicas, de contato com as pessoas, de negociação. Então é muito legal. A quantidade de coisa que dá para fazer com a astrologia é fascinante. E a gente fica muito feliz quando os alunos vêm com esses retornos assim, é muito gratificante. Bem-vindo, Marcelo. Nessa questão eu não tenho do que reclamar, minha família me apoia. Que bom, Joeli, porque é muito frequente a pessoa comentar, olha, eu tenho medo da minha família, minha mãe é de determinada religião, como é que eu vou falar isso para ela? Acontece bastante, vem essa angústia assim, sabe? Vamos lá. Ó, a Jussara também. Gente, tem um monte de aluno hoje aqui. Flávia, boa noite. Super recomendo o curso da Flávia, super completo. E a Flávia e a Luciane, profissionais competentes. Minha vida foi transformada depois da astrologia com Conscientize. Ó, Jussara, obrigada. A gente fica tão feliz. Vamos combinar aí uma entrevista com a Jussara também. Quero trazer a Jussara aqui para vocês. Ela é muito fofa. E super criativa. A Jussara trabalha com arte também, né? Pena que não vou poder assistir agora, mas assisto gravado. Tenho adorado teus vídeos. Sou estudante e eles somam muito para mim. Que bom, fico muito feliz, Ana. E vai ficar gravado sim. E outras. Amanhã a gente vai ter outra live, né? Falamos nessa primeira aqui dos 3 princípios. A gente passou assim brevemente pelos 3 princípios. Lembrando, astrologia é sempre autoconhecimento. Astrologia é uma linguagem. A gente vai estar sempre trabalhando o nosso autoconhecimento e a gente precisa aprender a falar essa linguagem, não só repetir coisas prontas. E o terceiro princípio é foque em ajudar. Foque em entender que não é só você se cobrar com conteúdo. Muitas vezes você já tem o conteúdo, você precisa aprender a expressar esse conteúdo para entregar, né, com o melhor que você pode. E às vezes você acha que você não sabe muita coisa e vocês já sabem bastante, tá? Que eu pego de aluno que já tá muito bom e que ainda tá ali naquela sensação de que eu não consigo. E a gente começa a fazer as rodadas de análise, a gente começa a colocar em prática, o aluno começa a ver que ele consegue sim, né? Então, é isso que eu quero que aconteça com vocês, que vocês destravem. A gente vai fazer amanhã, gente. Vamos continuar aqui no nosso aquecimento do workshop. E amanhã eu vou falar sobre descomplicar o estudo. Porque se a gente tem que descomplicar coisas na astrologia, o estudo é o primeiro ponto, né? A primeira fase ali que a gente começa a estudar como a gente faz bagunça com as coisas. Como a gente se perde em conhecimento, porque assim, quando eu comecei a estudar astrologia lá 2005, 2006, né? Bem tempo atrás, não tinha muita coisa, sabe? Eu lembro que quando eu era adolescente, até um pouquinho antes ainda, a gente tinha que ir em sebo procurar livro, tinha que, assim, quando encontrava alguém, abriu uma loja esotérica perto da minha escola, eu lembro que eu fiquei assim, nossa, tem alguém com quem conversar sobre isso, vou poder trocar informação, era o máximo, assim, porque era muito difícil achar, né?
E hoje em dia tem muito conteúdo, que é maravilhoso. Tem muita coisa na internet. Só que, se por um lado é maravilhoso, por outro tem as suas questões também, né? Que é justamente, tá, tem muito conteúdo, só que agora, o que eu vejo primeiro? Porque lá naquela época, quando a gente achava um livro, a gente lia o livro inteiro, porque ia demorar para achar outro. Até achar outra pessoa que tivesse outro conteúdo, sabe? Então, até que tinha um caminho ali mais claro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você digita astrologia no YouTube, aqui no Insta. Meu Deus, vem um monte de coisa. Então, a gente fica naquela agonia de agora. Como é que eu descomplico isso daqui? O que eu vejo primeiro? O que eu vejo depois? Então, amanhã a gente vai falar sobre como descomplicar o estudo de astrologia. E lembrando que quem ainda não se inscreveu no workshop, o link está aqui na descrição, no YouTube, e no Insta está lá na bio para vocês se inscreverem, me dizerem, né, o que vocês querem que eu tire de dúvidas e a gente fazer esse workshop para a gente conversar e esclarecer o que vocês precisarem, tá bom? Vejo vocês amanhã, então. Espero vocês por lá. Super beijo. Tchau, tchau, gente, aqui no Insta. Deixa eu fechar. Agora eu já sei como fechar aqui no Instagram. Eu tinha uma séria dificuldade. Uma séria dificuldade em fechar vídeos no Instagram. Ó, já sei compartilhar. Tchau, gente. Vejo vocês amanhã aqui no YouTube também. Beijo. Tchau, tchau.